Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar de teologia bíblica. Entramos na teologia bíblica dos profetas. Vamos umas aulas ainda aí, só em teologia bíblica dos profetas, tá? Para a gente conseguir pegar. Claro, gente, não vamos conseguir passar tudo. Não é essa a minha ideia. Tem duas formas de estudar. Então nós começamos na semana passada uma forma texto a texto. Então eu vou falar um pouco mais dela hoje. E a outra forma que são com tópicos principais. As duas têm seus erros e acertos, seus pontos fortes e fracos. Tá, então vamos tentar falar um pouco mais daquela parte mais textual hoje, e aí eu falo um pouquinho da parte mais tópica, que aí é uma melhor forma de ver o todo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vem comigo então. Então nós estamos estudando o livro de Amós. Como eu disse já para vocês, então existem algumas formas de estudar. Uma das formas de estudar a teologia é partindo do percepção histórica. Outra é da perspectiva literária, outra da perspectiva da história das religiões. Quando eu trabalho na perspectiva literária, a gente faz assim, você pode fazer de duas formas. Uma delas é mais antiga, que é essa que foi a principal, dentro da linha filológica, que trabalhou com temas. Então, que era uma tentativa de resumir a teologia a um determinado tema. Por exemplo, qual o tema principal dos profetas? Aí o pessoal fala, é justiça social. Qual o tema principal dos sacerdotes? É a santidade. Então criou temas principais característicos dessas linhas teológicas. É errado isso? Não, não é errado isso. Mas tem que tomar cuidado. Porque o que acontece? Quando você cria uma generalização, você cria uma categoria para generalizar um conteúdo, você exclui diversos outros conteúdos. Porque a generalização é isso, você faz um recorte, você tira aquilo que é principal e automaticamente você exclui aquilo que não tem, que para, entre aspas, não tem tanto valor, porque não tem tanta ênfase, tá? Mas não é bem assim. Então, por isso, essas metodologias que antigamente centravam em um único tema foram desprezadas. Hoje, elas já são até mal vistas por alguns teóricos, né? Então, por exemplo, o Gerhard von Rach falava que era o querigma, o Eichrodt falava que era a aliança. Aí tem mais teólogos que falaram que é a aliança no Antigo Testamento. Teve um que eu li, que eu gostei muito quando eu fiz meu bacharel, que chama Povo, Terra e Deus. Não lembro agora o nome do autor, mas é um excelente livro, onde ele pega esses três núcleos para falar da teologia do Antigo Testamento. Eu acho que ele, até um desses de temas, ele é um dos melhores para mim. Eu gostei também do material do Klaus Westermann, que vai trabalhar que Deus é o tema principal, mas eu acho que aí, o problema dessas teorias é que sempre escapa algum valor que é fundamental. Então, por isso, uma das principais teorias é aquela que você evita achar um tema principal e tenta procurar o tema de cada texto, tá? Então, por exemplo, quando eu olho aqui o Amós, capítulo 1, né? Capítulo 1 e 1 que nós estamos falando, aí você tem alguns temas. Por exemplo, aqui nós temos a crise entre o campo e a monarquia, que é um dos temas da profecia. É um tema mais sociológico, mas isso é importante para a gente entender como era a teologia do profeta, que não era uma teologia de acordo com o nosso padrão teológico. Era uma teologia que era filtrada pela percepção social, tá? Então, não é que não era uma teologia ou que era uma sociologia. Na verdade, é que é uma teologia diferente da nossa, entendeu? E é isso que a gente tem que pegar. Porque para esses profetas, eles não estão ali diante dos reis fazendo uma denúncia por um problema sociológico. Eles estão fazendo a denúncia para os reis porque para eles, para esses profetas, a violência que está sendo praticada com as pessoas mais pobres era uma violação da aliança com Yahvé. Tá? Então era um motivo dessa denúncia era teológico e não sociológico. Tá? Então, assim, começamos aí falando sobre isso. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 vão ser várias narrativas disso. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu não falei na última aula, mas acho que vale a pena eu pontuar, é que ele vem primeiro denunciando as nações, ó, verso 3, né? Contra as transgressões de Damasco, vai consumir no verso 4, ó, os castelos de Ben-Hadad. Então, aquilo que eu falei, a profecia dele não é contra o povo, mas é contra as elites, né? Então, já comentei isso com vocês.
Mas tem uma coisa mais legal por trás disso. Mas deixa eu concluir aqui primeiro. Quando você pega mais por baixo, o verso 6, ó, contra as transgressões de Gaza. Então, nós estamos falando sobre o gasto de Gaza, é isso mesmo. Aquela região lá, que era uma... Entendeu? Qual foi o motivo da ira de Deus ali em relação a Gaza? Porque, levaram em cativeiro todo o povo para entregar a Edom. Então você está vendo? Ele não está falando dos pobres, ele está falando daquela elite que oprimia, escravizava e vendia as pessoas escravas, tá? Verso 7. Por isso ele meterá fogo aos muros que consumirá, não é a casa do povo pobre ou a roça, vai consumir o castelo. Então isso aqui tem que ficar fixo na cabeça da gente. Na mente deles naquela época havia uma diferença muito grande entre a cidade e o campo. No Brasil, até uns 40, 50 anos atrás, havia ainda muito essa diferença. Mas nos últimos 10, 20 anos, mais últimos 30 anos para cá, houve uma migração gigantesca, um êxodo rural gigantesco para a cidade, maquinização dos processos rurais. Então você diminuiu muito esse conflito campo-cidade. Mas em Amós ainda é muito forte esse conflito campo-cidade. Então ele, com a comunidade campesina, está vendo que a cidade está destruindo o povo. Então a denúncia é contra a cidade. Mas entenda que a cidade ali que ele está questionando não é o povo simples, o padeiro, entendeu? É o perfumista que está ali na cidade. Não. É uma crítica àquela elite que vive dentro da cidadela, que não trabalha, que não produz, tá? E que vive às custas do povo que vai pegar na enxada e que vai plantar e que vai produzir, né? Esse pessoal que vivia dentro da cidadela, eles viviam às custas das ofertas do templo. Não, professor, você está falando sério? Estou falando sério, gente. O rei, sacerdote tudo bem, eles falam, sacerdote trabalhava no templo, mas o rei, família do rei, funcionário do rei e exército, esse pessoal ninguém trabalhava, vivia às custas das ofertas do templo, que era o que sustentava tudo. Como que você sabe disso, professor? Só você pegar o livro de Reis lá, quando Salomão está pedindo para que as tribos sustentem a despesa do castelo, tá? A despesa do castelo. Não era só a despesa ali dele, da família dele, era todo o aparato que tinha sido construído para servir a monarquia, que aí envolve reis, envolve toda aquela liderança política ao redor dele, sacerdotes, profetas, qual que é outro que eu falei? Exército, que era aquele miolinho de governo que não trabalhava e que vivia às custas do povo, que tinha que trabalhar e sustentar toda a despesa mensalmente daquele pessoal, tá? Bom, vamos lá pra frente. Isso aí nem parece com hoje, né? Vamos embora. Verso 8, ele continua. Eliminarei o morador, agora ele muda a cidade, Asdod, uma cidade vizinha ali de Gaza também, outra cidade, né? Mas não é o povo. Ele fala o morador, mas aí ele vem usar aqui o cetro, tá vendo? O cetro. O hebraico ajuda. A palavra hebraica yoshev para morador é a ideia já das lideranças. Ela geralmente é um termo aplicado às lideranças. E o português, a gente lê morador, pensa que é todo mundo, e aí perde a compreensão do texto. Asdod e os que têm a cetro em Asquelon, lá que é a capital da cidade, tá vendo? E voltarei a mão contra Ecrom, né? E aí pegou as 4 cidades aqui principais aí dos filisteus, Gaza, Asdod, Asquelon e Ecrom, tá? Mas não contra os filisteus, mas contra as elites. O que eu quero te chamar a atenção agora? Para prestar atenção. A profecia de Amós, ela está preocupada com os povos vizinhos. Então, quando Deus está falando, por exemplo, no verso 3, que vai destruir Damasco, é porque Deus está preocupado com o povo pobre que mora em Damasco, que não são judeus, que não são israelitas, mas estão lá sendo explorados por aquela elite de Damasco. Quando ele fala que Deus vai punir o que tem de errado lá aqui, quando ele fala em Gaza, é porque Deus está se preocupando com os filisteus. Entendeu? Aqui quando ele fala de Asdod, de Asquelon, é porque para Deus aquelas pessoas são importantes, aquelas pessoas simples. Então você entende? Essa era a mentalidade do profeta. Por isso não dá para me pegar e jogar um geral, porque aí eu perco muito da riqueza do texto. Eu acho que a gente até pode ter alguns temas que se repetem e são mais enfáticos por causa de problemas históricos sociais exclusivos, mas não podemos usar isso para reduzir a teologia do profeta e perder o que o profeta está dizendo. Tá? Se você continua aqui, ele vai continuar com outros povos também. Aqui a mesma coisa.
por Tiro, aí ele já foi agora lá para cima novamente, perto lá depois da Síria ali, né, os primeiros povos gregos, né, então você tem ali Tiro agora também, ó, não sustarei o castigo, porque novamente, qual é o motivo porque Deus está punindo essas nações vizinhas? Por causa do cativeiro, ó. Porque entregaram cativos a Edom, tá vendo? Sempre por causa do cativeiro. Então qual o grande problema que Amós está vendo? O que Amós está vendo é que os povos vizinhos de Israel estão pegando o povo mais pobre e vendendo como escravos. E aí ele vai fechar então a sua profecia falando de Judá e Israel, que estão seguindo o mesmo caminho dos povos vizinhos, que é o quê? Escravizar o povo e vender como escravo, tá? E aí ele está mostrando o quê? Vamos indo para frente que eu vou chegando em Israel, vai ficando mais claro. Mas até então, ó, verso 10, vai consumir os castelos. Ele não muda a tônica, é a mesma coisa. Edom, olha lá, e Edom ele ainda explica um pouco mais. Ele fala de guerra, de violência. Ó. Não sustarei o castigo, verso 11, ó, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. Quem quer pregar, está muita pregação, gente. Eu sempre falo, quem quer pregar é só pegar a Bíblia e ler ela, que tem um monte de texto para pregação. Como isso aqui tem na igreja? Tem irmão que só falta colocar a espada nele para ele correr atrás do outro, né? Baniu toda a misericórdia. Então, um texto ótimo para quem quer pregar na igreja para falar sobre relacionamento e comunhão, né? Naquilo que o Lutero vai chamar de a comunhão dos santos, né? A reunião daqueles que são de Cristo. Tá? A sua ira não cessou de despedaçar, tá? Ele continua. E claro, quando ele fala que perseguiu o irmão à espada, ele está fazendo um eco à provável compreensão que tinha da relação entre Edom e Israel, né? Sendo que Edom é considerada a capital, a cidade de Ismael, né? Dos descendentes de Ismael. Que seria então o irmão aí de Jacó, né? Ali dos descendentes de Jacó, tá? Então você vai ter essa descendente de Jacó e Isaac, né? Você vai ter essa divisão ali. Então como se fosse uma briga entre irmãos, né? Então em Edom você vai ter Ismael, em Edom você vai ter também a relação com os... eu até falei aqui, né? Com também o irmão de Jacó também, né? Você também vai ter me fugiu agora. Esaú, não é isso? Com os descendentes de Esaú, eu perdido aqui também. Aí você vai ter alguns textos bíblicos que vão fazer essa conexão entre os edomitas e os descendentes de Ismael e os descendentes de Esaú, tá? Por isso ele fala, perseguiu o irmão à espada, né? E baniu toda a misericórdia. Então depois você percebe que quando Amós está escrevendo, está pertinho da deportação. Então os textos, eles não foram escritos antes da deportação. É muito provável que eles tenham sido escritos um pouco depois da destruição do Reino do Norte, justamente para trazer à memória do povo o que houve de errado. E aí eles misturam o tempo, né, entre um pouquinho antes e um pouquinho depois, e fica confusa essa parte de tempo. Por isso o tempo é sempre difícil de encaixar ele dentro do texto bíblico. Mas ele está naquele momento ali perto da deportação. E o que acontece depois da destruição do Reino do Norte, da destruição do Reino do Sul? Aí as nações vizinhas invadem esses territórios que estão agora enfraquecidos e terminam de saquear e explorar essas pessoas. Então ele vai denunciando a indignação para com isso. Ó, verso 12. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá agora novamente outra cidade, os castelos de Bosra. Aí lá em cima também Temã, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, agora foi lá para os amonitas, e a mesma coisa, ele não está brigando com o povo, ele está pensando na elite, ó lá, e aqui ele está falando crime de guerra, ó. Rasgaram os ventres às grávidas de Gileade, né? Ok, vamos para frente. Verso 14, por isso meterei fogo aos muros de Rabá, né? Então ele vai estar só rodando ao redor de Israel, as cidades, e colocando qual que era o problema, ó. O seu rei irá para cativeiro, né? Então toda essa crise estava altamente ligada com o cativeiro, com a venda de escravos, tá? Pegamos aqui o capítulo 2, ele continua.
E aqui ele vai entrar ajudar Israel. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4. Não, agora os moabitas também. Ninguém escapa. Ao mesmo tempo, olha que é legal. Ao mesmo tempo que nenhuma dessas elites opressoras escapam do julgamento, ao mesmo tempo está demonstrando que Deus se preocupa com o povo desses territórios todos. E interessante de tudo, e aqui está o ponto crítico de Amós, é que Amós deixa para falar de Judá e de Israel por último. Quando Amós está escrevendo isso daqui, já tinha um pouco da teologia de que eles eram eleitos, de que eles eram especiais. E isso estava vinculado à arca, estava vinculado à descendência de Davi, né? Então já tinha um pouco dessa noção no Reino do Norte, tá? E no Reino do Sul também. E aí ele vai fazer então essa crítica já aqui, e ele faz no capítulo 9, de novo, essa crítica, mostrando que Israel não é melhor que nenhum dos outros povos. E uma das formas de mostrar isso é esse capítulo 1 e 2, onde todos são condenados, e onde a preocupação de Deus é com todas as pessoas ali ao redor, que são pobres, que são simples, que não tem quem as defenda, mesmo que elas não sigam Yahvé, né? Mesmo que elas não sigam a Yahvé, entendeu? Mesmo que elas seguissem outros deuses. Para o profeta, ele não está preocupado com isso. O profeta ele só ataca as pessoas que estão com outros deuses quando essas pessoas são as elites. Mas aí tem um motivo específico, nós vamos falar quando falar mais pra frente. Não vou adiantar aqui não, para deixar vocês curiosos, tá? Curiosos aí para chegar lá na frente. Ó, verso 4, assim diz o Senhor, ó, por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, a mesma coisa. Por quê? Olha lá que legal. Porque rejeitaram a lei do Senhor. Ah não, professor, isso aí tá de brincadeira. Só tá de brincadeira com a gente. Como assim? Olha para mim, você, presta atenção. Ó. Se tem um jeito de você provocar o judeu, é você dizer que ele não cumpriu a lei do Senhor. Entende? Isso aqui era a coisa mais importante para eles. Então, na entrelinha, ele está dizendo o quê? Aquilo que vocês dizem que é o mais importante, é nisso que vocês estão falhando. Agora entenda, quando Amós está escrevendo a lei do Senhor aqui, ele está em Senhor letra maiúscula, a lei de Yahweh, né? Ele não está pensando na lei de Moisés. Grava isso bem, isso é importante. Não falando de teologia bíblica, não está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés é um tema que nos profetas vai surgir só do exílio para frente. O que era a lei do Senhor aqui? A lei do Senhor era o cuidado de irmãos. Era a lei que surge na formação das tribos. Quando o povo sai lá e se reúne em tribos, tinha a lei, ela dava a ordem para que um cuidasse do outro. É o direito de irmãos. Mas quando um não cuida do outro, aí a lei do Senhor foi rejeitada. É essa a lei do Senhor que ele está observando. Então, por isso que não dá para pegar a lei do Senhor e achar que é tudo a mesma coisa. Não é os 10 mandamentos, não é isso, tá? Ó. E não guardaram os meus estatutos, tá? Aqui é poesia hebraica, né? Antes, que é poesia hebraica? É quando uma linha repete a outra. Ó. Rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os meus estatutos. É a mesma coisa, tá? Essa é poesia hebraica. Aqui, ó. Isso aqui, ó, eu já aproveito para fazer uma propaganda, né? Esse ano eu vou formar agora, em 2024, uma turma de leitura bíblica avançada. Caso você queira participar, eu até já fiz a propaganda aí no canal. É só você entrar lá e se inscrever, tá? Super recomendo. Porque na turma avançada a gente vai ficar 1 ano estudando a Bíblia. Isso, o primeiro ano, vai ser até 4, 3,5, 3 anos, a gente consegue fechar. Mas aí o chamado é para o primeiro ano, em 2024. Vou tentar reunir aí uns 15, 20 pessoas para a gente sentar uma vez por semana, 2 horas aí, sentarmos juntos e lermos a Bíblia de forma crítica, entendendo o texto, analisando o texto, entendendo, aplicando cultura, história, geografia, arqueologia, percebendo até mesmo aquela parte, quem prega aí, a gente pode também aproveitar, fazer a aplicação na área para pregação, e aí você ter uma profundidade maior no tratamento. Estou fazendo isso, a minha ideia sempre é essa, é uma coisa que eu sempre fiz, é a primeira vez que eu vou fazer online. Tá online. Eu sempre fiz ela aqui com os alunos da cidade. E agora, com a internet já viabilizando muito mais, eu resolvi estender aí para nós formarmos umas 2 turmas online. Fica o convite para vocês, então, participarem. Voltando aqui para o nosso texto. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Olha que louco isso daqui, né? Se você quer paralelismo, se você quer pegar algum texto intertextualidade, você pega esse aqui, Amós 2,4. Eu não vou ler agora, eu vou dar para você ler em casa.
e cruza Amós 2:4 com Jeremias 8:8 e com Jeremias 18:18. São dois textos, você vai cruzar esse. Nesses dois textos, já vou dizer para vocês, Jeremias está dizendo que eles adulteraram a lei. E quando Jeremias fala que eles adulteraram a lei, em Jeremias já é o começo da lei de Moisés, já é o livro que foi achado por Joiada. Aqui, até então, não tinha achado o livro. Então aqui é a lei mais vinculada com o período dos profetas, a percepção de defesa do povo. Quando Jeremias critica a lei lá na frente, Jeremias é nos dias de Josias, ele já critica o livro da lei que foi achado. Ele já critica a reforma de todo o coração, que o próprio Jeremias fala que não aconteceu, tá? Então aí já é outra história para provocar você a ler Jeremias também. Mas nós vamos chegar lá, vamos para frente. Mas legal isso daqui. O que ele está dizendo? Que ao invés de seguir a lei do Senhor, seguiram as próprias mentiras. O que são as próprias mentiras? É a lei deles, que eles inventaram para dizer que era a lei do Senhor. Ok? Que aqui, no caso de Amós, é a lei do rei. Tá? É a lei do rei. O que é isso, professor, a lei do rei? A lei do rei é aquela de Davi, gente. Quem manda é o rei e pronto. Essa que é a lei do rei. A lei do rei é assim, ó. Ah, tá vendo aquela mulher lá atrás? Ela aqui que eu quero. Isso é a lei do rei. Mas ela é casada. Não tem problema, eu sou o rei, eu que mando. Traz aqui que eu vou pegar. Aí ele trouxe a mulher. Aí ele foi lá, violentou a mulher. A Betseba engravidou. E o que a lei do rei faz então? Agora, leva ela embora. Aí ela aparece grávida. O que a lei do rei faz? Ah, manda vir o marido dela. Vamos fazer ele ser o culpado. Então ele assumir. Aí ele não assumiu. O que a gente faz? Manda ele para frente de batalha. Então, a lei do rei é essa. É o rei que decide o que é certo e errado e ele que coloca a pessoa na frente ou atrás dele que escolhe. Então essa foi a lei de Israel, no caso de Judá principalmente, mas de Israel também, em quase todo o período da monarquia. Era o rei que mandava. Então houve poucos reis que dialogaram com a fé, dialogaram com o Yahweh, dialogaram com a teologia. A maioria deles dialogou com a política, com o poder, com a necessidade de controle. Vamos para frente. Agora, por isso, verso 5, meterei fogo a Judá, reino do sul. Então ele já começou, abriu aqui falando que Deus vai tacar fogo no reino do sul, tá? Então, inclusive por fogo onde? Olha lá, ó, nos castelos de Jerusalém. Esse profeta era muito macho mesmo. Vamos para frente aqui. Verso 6. Assim diz o Senhor, ó, agora Israel, reino do sul, agora reino do norte, que é a principal profecia dele, um pouquinho antes da queda do reino do norte. Assim diz o Senhor, olha lá, por 3 e por 4 não sustarei o castigo. Por quê? Olha o porquê. Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Para, que é isso? Então, é aqui que está a teologia do profeta. Teologia do profeta aqui, ele está percebendo o quê? É uma compreensão onde conecta toda a realidade com Deus. Entendeu? Ele está dizendo o seguinte aqui na entrelinha: não existe esse negócio de trabalho é trabalho, Deus é Deus. O que você faz no seu dia a dia, o que você faz no seu trabalho, as decisões que você toma afetam a tua vida com Deus. Porque na mente do mundo antigo, não era assim. Na mente do mundo antigo, isso realmente era separado. O camarada podia, durante a sua vida, aprontar o que quisesse. E Deus se agrada com sacrifício. Então o que acontecia? Ele aprontava moralmente aí tudo quanto é imoralidade que ele podia, e lá no dia de celebração ele levava a vaquinha para apaziguar a ira dos deuses. E aí ele ficava assim, aprontava e apaziguava a ira, aprontava e apaziguava a ira. O sacrifício surge não em Israel, mas em outros povos, como essa necessidade de apaziguar a ira de Deus. E claro, os sacerdotes de Israel vão acabar copiando isso dos outros povos, tá? Mas isso aí a gente vai chegar ainda. Se você quiser ver um texto de apaziguamento da ira de Deus no Antigo Testamento, bem claro, com essas mesmas palavras, só você ler Números 25, que Deus pede para assassinar pessoas para apaziguar sua ira. É terrível o texto, tá? Mas faz parte dessa memória, então, aí, violenta aí, de aproximação com os outros povos. Mas isso a gente explica aí com mais calma depois, quando for estudar o livro de Números. Aqui em Amós, por enquanto, ele está denunciando. Então a profecia, ela não é mágica, não é mística, nem tem todo o glamour que às vezes a gente pensa que tem. Não, a profecia, ela é denunciativa. É aquela pessoa que vê aquilo e, por ter um relacionamento íntimo com Deus, entende que aquilo está errado,
E por causa desse relacionamento com Deus, se coloca em defesa daquelas pessoas que estão sendo oprimidas contra aquelas que estão oprimidas. Esse é um papel profético da maioria dos profetas desse período. Tá? Então eu peguei o Amós aqui como exemplo, mas Oséias faz a mesma coisa, Isaías, Jeremias, Sofonias, Miqueias, todos eles fazem a mesma coisa. Peguei o Amós como modelo, e nós vamos passar ele nesse modelo texto a texto. Terminando ele no texto a texto, aí eu vou pegar topicamente esses outros profetas para você entender como que se repete esse pensamento de Amós neles. E o que é diferente em cada um. Fica mais fácil de você entender, então, o período dos profetas, tá? Ele não parou ao juízo dele. Olha o que ele fala no verso 7. Ó, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Que é isso, professor? Eles querem ver os pobres mortos, rastejando sobre o chão? Exatamente isso mesmo. Tá, suspirar pelo pó da terra sobre eles. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, a NTLH, que faz uma tradução aqui menos literal, né? Ó. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças com as pessoas simples. Então ele faz um resumão aqui, tá? Voltando para Ara. E pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Então, como assim um homem, o pai e o filho com a mesma jovem? Que coisa é essa? Que barbaridade é essa? Que violência é essa? Você vai ver isso bastante em Oséias. Oséias vai denunciar bastante dessa prostituição, principalmente a prostituição cultural que havia, onde havia então essa coabitação com a mesma jovem entre pai e filho, e aí podia ter até mais no templo, né, do que isso. Inclusive eram os próprios pais que levavam as filhas, isso não era mal visto. Porque como era no templo e era um culto de fertilidade, isso acabava sendo visto como algo sagrado, abençoado por Deus, né? É uma vergonha. Mas a gente vai ainda, quando ler um pouco Amós, Oséias vai ficar mais claro. Ó, aqui ele até coloca isso na NTLH. Ó, pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Eu só não colocaria templo pagão aqui, tá? Porque eu achei que aí eles quiseram deixar o negócio mais bonito pro povo de Israel, porque não era templo pagão. Era no templo do Reino do Norte, que era um só ali. Tá? Tinha outros locais sagrados, os altos, né, ao redor, mas acontecia no templo como acontecia nos altos. Ninguém estava livre disso ali, não, tá? Isso você vai ver em Oséias, tá? Aí nas próximas aulas, acho que em 1 ou 2 aulas eu já falo para vocês. E se deitam ao pé de qualquer altar com roupas empenhadas. Olha aqui a violência, ó. Depois que eles foram lá e fizeram a violência, aí eles ficam lá no altar, né? E vão então ter suas orgias ali, ó, com o lucro da exploração. Tá vendo? Ó? Com as roupas empenhadas na casa de seus deuses e bebem os vinhos das pessoas que foram multadas. Não só fazem violência, exploram a violência, e aí eles vão lá e vão desfrutar da violência diante das divindades ali, diante de Deus, entendendo como se Deus tivesse prazer nessa violência. Todavia, aí ele fala aqui o que Deus fez, né? Que Deus fez um monte de coisa para esse povo e eles não viram o cuidado dele. Destruiu, amorreu, ele vai falar que Deus fez por eles, né? Mas esse aqui eu não vou entrar, isso aqui é uma outra teologia. Você vai pegar aqui do verso 9 para frente, ele rompe toda a leitura até o verso 8. Então você vai entender que aqui, embora ele coloque um todavia, agora ele muda o discurso e a forma de escrita. Ó, destruí diante deles o amorreu, cuja altura era do cedro, fiz subir da terra do Egito, né? E os conduzi no deserto. Então, isso aqui é importante. Então tem outras linhas teológicas que não estão conectadas à anterior. Ó, dentre os vossos filhos levantei profetas, nazireus e tal, né? E aqui ele foge, então, da questão da condenação. Ele fecha a condenação, então, no verso 8. Do verso 9 para frente ele muda, e aí na próxima aula eu falo um pouco sobre isso. Então aqui você pega o que é importante na teologia nesse primeiro período aqui, né? Uma coisa importante, a ideia da eleição. Deus não escolheu um como melhor que os outros. Isso aí está claro no texto. Todos são tratados iguais, todos os povos vizinhos. E o que Deus está escolhendo aqui é uma coisa só. É o cuidado pelas pessoas que estão sendo exploradas, pelas pessoas que estão sofrendo violência. E a justiça de Deus contra esses que estão oprimindo. Então, nesse capítulo 1 e 2, aqui nessa primeira parte, é justo falar que um dos pontos principais dos profetas é a justiça social? Sim.
desde que você entenda a justiça social diferente de doar cesta básica. Não tem nada a ver com isso. Justiça social aqui, nesse texto, é uma coisa mais ativista. É mais como alguém que está indo enfrentar o governo para denunciar para o governo como ele está explorando aquelas pessoas que são mais simples. Porque na teologia do profeta, explorar os mais simples, explorar os mais fracos, era errado, porque eles são irmãos. E quando eu tiro vantagem do meu irmão, o que eu estou fazendo? Eu estou violando a aliança. Então isso é que é fundamental dentro da teologia dos profetas. Beleza? Fico por aqui então, espero ter ajudado vocês nessa aula. Na próxima a gente continua, e aí eu vou abrir um pouco mais disso, tá? Mas assim, antes da gente abrir, eu acho que é legal, eu vou tentar terminar o Amós, vamos passando o Amós, e é legal que você pega um pouco de exegese num viés mais teológico, percebendo aí as diferenças, tá? E aí assim que a gente terminar isso daqui, aí eu vou aproveitar que você já conhece Amós, a teologia de Amós, e aí eu vou pontuando as outras teologias, porque aí você tem um ponto de referência. Você vai ver, por exemplo, que Oséias, do conteúdo de Oséias, grande parte está dentro de Amós. Grande parte do que fala Isaías está dentro de Amós. Grande parte do que fala Miqueias está dentro de Amós. Então há um contato e um diálogo entre esses profetas. Alguns são contemporâneos, nem todos são. É possível que eles se conhecessem? Eu acho que não. Eu acho que as tradições posteriores, quando o texto foi escrito, conheciam esses diferentes textos. Mas que eles se conheciam, se eles se conhecessem, eles teriam se citado ali. E você não há essa referência de um para outro. Tanto porque a maior parte desses profetas nem foram eles mesmos que escreveram. Quem está escrevendo são os discípulos deles. Eles são as pessoas que enfrentaram a elite, que foram lá, que puseram a cara a tapa e que foram perseguidos e sofreram. Aí os seus discípulos, vendo isso, posteriormente escrevem seus textos, tá? E isso acaba ficando marcado na história. Beleza, gente? Fico por aqui. Encontro vocês na próxima aula. Até mais.